E ele tinha um negócio que foi bizarro na minha vida, que até hoje eu passo isso pros alunos da mentoria, que é o sistema dos quizzes. Eu não sabia, mas nessa época o Rafa tava estudando escondido pro Ministério Público. Ele não falava porque ele falava que tinha muita gente invejosa lá na época, então ele não compartilhava. Mas todo dia ele falava, ei, Diego, tem quiz aí? Tem quiz? Pra quem não sabe o que é quiz, quiz não é dúvida. Dúvida é quando você pergunta o que você não sabe. Quiz é o seguinte, você faz uma pergunta, pergunta pro Robert. Robert, o que é furto? Se o Robert não souber, eu vou ter que dar uma aula pra ele de furto. Então isso é quiz. Em outras palavras, o que o Rafa tava fazendo comigo e com o Alex, que era outro estagiário, ele tava gamificando os nossos estudos. Ele tornou algo extremamente prazeroso. Eu não sabia que dava pra ter prazer nos estudos. Então, o que acontecia? Eu vinha pra casa, eu comecei até amanhã. Que da hora, Eu tinha amanhã pra estudar. Porque quando eu trabalhava no cartório, eu trabalhava 9 horas por dia. A defensoria era 4 horinhas, velho. 4 horinhas pra ganhar 800 conto. Tava no paraíso ali pra mim. Então, eu comecei até amanhã pra estudar e eu ia estudar pensando nos quizzes. Vou fazer isso aqui pro Rafa. Então eu anotava fazer o flashcard. Sem eu perceber, eu já tava construindo meu material de revisão de forma ativa. E eu chegava com os quizzes prontos. Aí fazia pra ele, pro Alex, com o tempo outros estagiários começaram a participar. Então, quando eu terminava minha obrigação lá do estágio em 1 hora. E as outras 3 horas eu ficava só fazendo quiz e respondendo quiz. Quiz e respondendo quiz. Era como se todo dia tivesse prova oral na defensoria. Era muito louco. Foi um período mágico, esse período pra nós. Tanto que ali todo mundo passou na prova da OAB. Todo mundo que tava ali, os estagiários, todos tiveram um salto em preparação de estudos. Todos passaram, alguns inclusive, assim como eu, de primeira. Então, nessa época do Rafa, quando ele foi pra área da família, aí eu já tava voando nos estudos. Ali mudou minha Você cabeça. chegava a pegar o Rafa no pulo algumas vezes ou não? Já. É pouco. Ele Muito errar pouco. assim, você perguntar ele errar? Muito pouco. Assim, foi uma outra vez, assim, que não é que ele não respondeu completamente, mas faltou um detalhezinho. Aí você vinha e dava aula ali. Aí eu explicava pra ele, aí ele falava, boa, essa foi boa. Aí você começou a explicar também, pegar um pouco dessa veia de professor aí, Cara, nessa parada ou não? Eu acho que sim, foi a primeira vez que eu comecei a explicar as coisas pras pessoas. Porque depois dessa época, eu ia pra van de faculdade. E na minha van, a maioria dos passageiros eram do direito. E eram alunos mais avançados do que eu. Chegou ao ponto de, em véspera de prova, eles sabiam que eu estudava já nessa época, eles me perguntavam e eu ficava ensinando pra eles na van. Mas já depois da defensoria. Começou na defensoria com os quizzes, aí depois eu só queria saber de estudar. Aí acabou, minha cabeça mudou. Então foi aí também que você percebeu a importância do mentor, né? Cara, Na jornada, assim, né? 2 coisas que vão facilitar a vida de qualquer pessoa em concurso público. Ter um mentor. Porque o mentor, ele é o atalho pra você. É um mentor, não é uma babá, né, velho? A babá que a galera procura é o coach. O coach é importante, mas qual que é a diferença do coach pro mentor? O coach verdadeiro, não tem muito charlatão no mercado, mas o coach verdadeiro é o cara que te faz chegar nas respostas certas por meio das perguntas certas. Então ele vai meio que fazendo pergunta pra você até descobrir a sua vocação, até descobrir onde você quer ir. Esse é o coach. O mentor é o cara que já passou pela jornada que você tá passando, ele conhece o caminho das pedras e ele vai te dar o atalho. Falou, eu já sofri muito nesse caminho, eu vou te passar o atalho. É aqui que você fura a fila, aqui que você corta o caminho. Esse é o mentor. Então o Rafa foi o meu mentor porque ele manjava muito, já tinha passado em vários concursos de alto nível, carreira jurídica, então ele falava, Diego, faz isso funciona, não vai por aqui não, isso aqui não vai dar certo, eu já perdi muito tempo com isso. Então é o cara que vai dar o atalho pra você. O que você demoraria 5, 6 anos pra atingir, em poucos meses você fura essa fila. Então, é muito louco isso, porque a galera não percebe, né? Porque, tipo, você tá pegando ajuda de alguém que tá lá muito na sua frente, né? Então, você pode desenvolver o caminho até lá sozinho, mas demora demais, né? E o mentor, ele vai te mostrar o caminho mais certeiro pra te acelerar, né? Seus resultados, né? A maioria desiste no meio do caminho porque não dá tempo, né? Se você parar pra pensar, né? Por exemplo, o Karate Kid lá, o Daniel San, tem o Mestre Miyagi, né? Miyagi, pô. O Rock tem o treinador dele lá. O Mickey. Todo atleta de ponta tem o seu mentor por trás, né? Tem que ter, velho. E tem que ter humildade pra ouvir. Porque você até falou do Rafa. E quando nessa uma ou outra vez que eu fiz que ele não sabia, eu expliquei, pô, o cara já era defensor, tava visando pro Ministério Público e tinha toda a humildade pra ouvir de um estagiário. Ele tava no jogo ainda. Ele era um cara que tava no jogo. Então, uma das coisas que vão acelerar a aprovação de vocês é ter um mentor. Hoje em dia tá mais fácil, porque na minha época não tinha isso. Não tinha. Verdade. O meu mentor era porque eu tava no estágio e dei a sorte de cair com um cara que tava estudando. É mais fácil e mais difícil, né? Porque ao mesmo tempo que tem os caras bons, vai ter um monte de charlatão também que a gente enganar e ficar gastando dinheiro à toa. Mas é que hoje, como tem muito conteúdo gratuito, tem o nosso canal, tem outros canais aí, você consegue Identificar. Exatamente, você se identifica com o perfil que é mais próximo ao seu, o cara que passou nos concursos que você quer, o cara que tem a metodologia que funciona pra você. Mas uma outra merda que eu vejo também é o cara que contrata um mentor esperando uma babá. Tipo assim, Cara, o cara vai montar meu cronograma, vai ficar no meu pezinho ali pra eu estudar, não sei o que. Isso é uma merda, né? É uma coisa que a gente corta dos alunos hoje. Quando o aluno vem, Diego, monta meu cronograma. Fala, peraí. O que eu ensino não é eu montar o seu cronograma, é algo melhor. É te dar independência intelectual. Eu vou te ensinar a montar. Porque
Uma grande ingenuidade da galera que tá estudando pra concurso público é achar que a jornada vai ser do começo ao fim igual. E não é. O cara começa a estudar pra concurso público hoje, a rotina dele vai mudar várias vezes. Pô, toda vez você vai ficar contratando um cara pra ficar fazendo o seu cronograma? Não. Pro mentor espertão é até bom, porque ele vai te manter ali, você pagando. Ele não solta conteúdo. Ele não solta conteúdo. Ele te torna dependente. Essa é a porcaria. E o cara fica dependente do mentor pra ficar motivado, né? Exatamente. Ele fica preso. Exatamente. Aí o cara não desenvolve, não cria independência intelectual, independência organizacional. Então isso tá errado. Fuja dos coaches, dos mentores, que te tornem independentes deles. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A prova disso é que você ficou 1 mês e meio lá e já foi suficiente pra alavancar o restante da sua jornada. Hoje, parando pra olhar, eu pagaria o preço que fosse se eu soubesse que ia ganhar a mentalidade que eu ganhei ali com o Rafa nesse 1 mês e meio. Hoje você não seria o que você é hoje se não tivesse tido esse momento ou pelo menos demoraria muito mais tempo. Demoraria muito mais, sem dúvida. Com certeza, muita coisa facilitou na minha vida. E você passou 40 dias com um puta do mentor bom. Cara, é bizarro, é bizarro. Esse é o fator, ter um mentor. E o segundo fator que vai acelerar a aprovação de qualquer pessoa, que inclusive eu aprendi com o Rafa, é tornar o estudo algo prazeroso. Eu canso de ver coaches, mentores falando, não, você tem que comer o pão que o diabo amassou, tem que estudar enquanto os outros dormem. Eles pintam um cenário de guerra. E até dá pra passar assim. Sofrimento, né? Eu já vi gente que estuda 10 anos pra passar num concurso, enquanto outros em 6 meses passam no mesmo concurso. Tem uns méritos, não desistiu. Poxa, mas não precisava ser um calvário. Dá pra ser algo prazeroso. Depois que eu aprendi a gamificar os estudos, tanto que nessa época eu não queria ser professor, fui querer ser depois. Mas quem quer ser professor é porque gosta de estudar, aprendeu a gostar de alguma coisa. Depois que você gamifica, tudo fica mais fácil, você fica viciado em estudar. E principalmente carreiras que são mais complexas assim, que o cara vai demorar. Vai ter que demorar 2, 3 anos pra passar. Sim. O cara com estudo árduo, chato, ele não aguenta, velho, né, não cara? Não aguenta. Ó, os primeiros concursos que eu fui reprovado era assim, eu não gostava de estudar. Eu fiquei 6 meses em casa, tinha saído do trabalho. Não rendia, não queria, eu fugia. E não era um problema cognitivo, não era uma falta de incapacidade, é falta de interesse. Falta de saco mesmo. A galera que tá em casa e fala, Diego, acho que eu tenho algum problema com foco. Vamos ver se tem. Você consegue assistir 2 horas de Netflix? Você consegue ver 1h30 de videogame, de novela? Então o seu problema não é foco, é falta de interesse. E quando a gente fala de interesse, pro cérebro tem todo um processo neuroquímico nisso. É dopamina, endorfina, serotonina. A partir do momento que eu aprendi a gamificar os estudos e aquilo virou uma competição interna, eu fiquei viciado. Cara, eu tinha tesão de preparar coisa e levar e explicar. E também a galera me explicar. É mesmo? Aquilo que eu explicava, eu não esquecia mais, que é o estudo ativo. Sim. Eu construía meu flashcard, explicava. Você citou umas coisas aí, mas assim, uma das coisas que o Rafa abriu sua mente foi pra esse negócio do estudo ativo, né? Do estudo ativo. Explica melhor pra galera, assim, a gente vai chegar lá, vai falar disso no final também, mas explica melhor o que é o estudo ativo aí, pro Vamos pessoal lá, entender. explicar pra galera o seguinte. Na escola a gente aprende o passivo. O que é o passivo?